E para entendermos melhor o impacto no maior exportador de frango do mundo, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o Leandro Gilil, professor e pesquisador do INSPER Agro Global. Leandro, seja muito bem-vindo. Já começo te perguntando se é possível, com base em casos semelhantes em outros países, estimar um tempo de retomada total da venda de frangos. Olá, bom dia. Primeiramente, é um prazer aqui estar participando com vocês aqui. Um bom dia para a audiência de vocês. Olha, essa suspensão ela é quase imediata, né? Na verdade, assim, existia essa doença, ela é muito transmissível, né? Ela é disseminada através, principalmente, das aves migratórias, né? Então, e era um vírus bastante resistente também, né? Então, existia talvez a iminência, né, disso chegar ao Brasil, né? Lembrando que é a primeira vez que isso é registrado no Brasil dentro de uma granja comercial, né? O Brasil era um dos poucos países do mundo em que não existiam casos, né, na produção comercial de gripe aviária, né? Isso daí está disseminado aí bastante tempo no mundo inteiro, né? Existiu aí essa suspensão quase automática aí, né, da China, né, União Europeia, né, como foi comentado aí no VT, agora da Argentina também, né? Inicialmente veio essa suspensão aí de 60 dias, né, bloqueio para o país inteiro, né? Só que isso, é claro, isso pode ser flexibilizado, né? Até porque esses casos não foram registrados no país inteiro, né? Foi numa cidade ali do Rio Grande do Sul. O governo está tomando, né? O governo, os controles sanitários do país estão tomando aí todas as medidas, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, né? De acordo com protocolos internacionais, né? Então estão isolando a área, estão ali pesquisando, né? Ao raio ali de mais ou menos 10 quilômetros, a região toda ali do estado. Então, a ideia é que isso daí venha aí a um futuro próximo, justamente ser isolada, talvez a região onde houve essa ocorrência, né? E é claro que o Brasil estar aí preparado, né, e comprovar que isso daí não vem se espalhando para outros lugares também, né? Então, tendo o isolamento ali da região, esse fluxo provavelmente vai acabar regionalizado, né? Esse bloqueio vai acabar regionalizado ali para a região ali do Rio Grande do Sul e não abranger o país inteiro, né? Até porque também é de interesse aí desses países justamente importar também a carne brasileira, né? Mais ou menos 50% aí do mercado chinês, das importações chinesas, né? Elas são abastecidas pelo Brasil, né? E a própria China, né? E esses outros países, eles importam de países com ocorrências também de gripe aviária, né? Então, provavelmente aí dentro de alguns dias, né? Dentro de alguns meses aí, justamente vai ocorrer essa questão da regionalização com relação a esse bloqueio. Professor, eu acho que a preocupação maior é que esse caso não se torne um alarde, né? Principalmente relacionado ao Rio Grande do Sul. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã de hoje, já com os nossos comentaristas, relacionados a como o produtor gaúcho tem sofrido, né? Primeiro a questão das chuvas no estado gaúcho, a questão da seca, que pouco tem se falado, mas a seca que, enfim, assola o Rio Grande do Sul nesse ano de 2025 também afeta o produtor. Agora, esse caso de gripe aviária. Queria que o senhor desse um esclarecimento para a gente relacionado ao consumo de frango. Que resposta concreta a gente tem, explicação concreta para que a nossa população, nosso público não crie um alarde relacionado ao consumo de frango e que esse consumo não apresenta risco? Não apresenta risco. Realmente, a transmissão dessa doença para humanos, ela vem muito mais da manipulação com os animais infectados. Então, com os animais mortos, né, ou com os animais infectados com a doença, né, quem ali está manipulando esses animais, aí corre risco de infecção. Essa infecção via alimentação, né, seja da carne, seja dos ovos, ainda mais da carne preparada, né, os ovos preparados ali, onde ocorre a cocção, né, ocorre o manejo adequado ali do alimento, não há esse risco de transmissão. Então, não é necessário esse alarde, é necessário essa diminuição do consumo. Esses países, eles acabam bloqueando, né, o produto justamente para impedir um pouco essa disseminação até dentro das suas próprias produções locais, né? Mais uma questão de controle sanitário do que justamente um risco aí à saúde humana com o consumo dessa carne ou desse ovo aí proveniente, eventualmente aí com algum tipo de infecção. E lembrando também que esse é o primeiro caso de registro no Brasil numa granja específica numa cidade do Rio Grande do Sul, né? Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas, essa área já foi isolada, está sendo aí pesquisado ali num raio ali envolvendo essa área também, né? Envolvendo também o raio da cidade, né? Então, esses animais ali remanescentes, eles estão sendo abatidos, né? Para que não ocorra essa transmissão. E o Brasil tem controles sanitários bastante rígidos, né? Em termos de produção aí de frangos, né? Então, assim, não há com que a população se preocupar em termos de transmissão dessa doença.
Bom, nós seguimos aqui com a entrevista com o Leandro e agora incluindo o nosso time de comentaristas, começando pela Mônica Rosenberg. Professor, bom dia. Eu sou uma otimista e eu queria entender como vai ser o processo de retomada da normalidade dessas importações. Tem aí um prazo de 28 dias para uma primeira análise pelas nossas autoridades sanitárias. Como que é esse processo? O que precisa acontecer para a gente voltar a poder exportar a nossa carne aviária? Olha, o que precisa acontecer primeiro é o que já está um pouco acontecendo, né? Então, assim, houve ali aquela situação de emergência, né? As autoridades sanitárias, elas estão agindo para justamente comprovar ali que o Brasil está conseguindo ali isolar, né, essa questão. Então, isso é o principal, né? Para a gente garantir essa transparência nesse processo e garantir que os nossos controles sanitários são suficientes para controlar essa situação, né? A questão é isso não se espalhar aí para outros lugares do Brasil. Então, assim, quanto mais isso daí for isolado, quanto mais transparência existe dentro desse processo e quanto mais a gente passar aí para esses países importadores que a gente consegue controlar essa situação, aí é melhor, né? Justamente aí passado esse, como você falou, esse prazo de 28 dias, 30 dias mais ou menos, o Brasil vai conseguindo demonstrar que consegue controlar a situação, que conseguiu isolar a questão dentro ali daquela área, né, que não se espalhou aí pelo país inteiro. Então isso daí vai ao pouco a pouco aí garantindo segurança para os outros países que estão importando a nossa carne, né? Então garantindo aí essas questões de padrões sanitários, essas questões de controle, os países vão reavaliando aí essas questões desses embargos. A Cássia Miranda também participa da entrevista com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. A Cássia, sua pergunta. Professor, bom dia. É possível nós determinarmos quais serão os impactos disso no bolso do consumidor final brasileiro? Se isso vai acabar aumentando o preço do frango ou até terá um efeito contrário, diminuindo o valor do frango para o consumo interno? Olha, de imediato, na verdade, a gente tem um efeito de diminuição do preço, né? Porque essa oferta, né, que seria disponibilizada a esses países, né? Lembrando que o Brasil é o maior exportador mundial aí de frangos, né? 35% das exportações globais de frango, elas são provenientes do Brasil, né? Então, com essa restrição de alguns países, notadamente aí China, União Europeia, né, que são mercados relevantes, né, 15% aí do que a gente exporta vai para a China. Então, com esse bloqueio, né, a gente acaba tendo uma oferta maior, uma disponibilidade maior de produto aqui no Brasil, né? Lembrando que esses países restringiram a produção do Brasil inteiro, não só ali daquela cidade do Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Sul. Então, houve a restrição geral de toda a produção do Brasil. Então, num primeiro momento, essa oferta maior, essa disponibilidade maior de produto, ela tem uma tendência de reduzir o preço da carne de frango aqui no nosso mercado interno. É claro que se existe algum tipo de evolução dessa doença, né, como é feito o controle dessa doença? Isolamento de áreas e abate desses animais infectados, né? Isso daí é o controle principal, né? Então, se existir uma evolução dessa doença, esse abate, né, um pouco mais excessivo desses animais, né, isso daí faz com que a nossa produção se reduza e aí, eventualmente, num segundo momento, a gente pode ter uma elevação desses preços, né? Como ocorre aí, por exemplo, agora com os Estados Unidos, né? A gente viu recentemente que os Estados Unidos está tendo aí um problema grave aí de gripe aviária e tiveram que reduzir a produção, né? A gente viu até pelo preço dos ovos aí no mercado americano, né? E também aí o preço da carne de frango ali nos Estados Unidos. Então, quando ocorre aí um abate um pouco maior desses animais, acaba reduzindo a produção no segundo momento. Então, nesse primeiro momento, onde a gente provavelmente vai ter uma disponibilidade maior de carne, existe uma tendência de redução de preço. Bom, nós seguimos aqui com o Leandro. A Paula vai fazer uma pergunta. Perfeito, Leandro. A gente não falou ainda das aves, do risco das aves, né? Isso é em questão de um impacto ambiental global. Como que você vê, como que você avalia esses animais morrendo, tendo que ser retirados aí de granjas? Isso é uma tentativa de fazer um controle disso, né? Como eu mencionei logo no início, né? É bastante difícil ter esse controle. A disseminação dessa doença ali, ela vem pelo mundo inteiro, né? Uma crise, digamos assim, de ordem um pouco global que a gente está vivendo, né? Existe o espalhamento dessa doença pela Ásia, pelas Américas, né? Como bem mencionei, Estados Unidos está vivenciando isso. Os vizinhos do Brasil aqui já tinham registros de gripe aviária também, né? Então o Brasil estava, digamos assim, se segurando, né? Já haviam registros de aves silvestres aqui no Brasil, né?
alguns anos atrás, ali em 2023, já houve registros dessas aves, né, com gripe aviária, né, porque justamente para fazer esse controle sanitário, os controles sanitários eles vão testando, né, as aves silvestres, né, e vão tentando controlar esses fluxos migratórios, né, e a partir daí essa doença ocorre esse espalhamento, né, para a produção comercial, né, então é realmente uma situação bastante complicada e não tem como, né? A gente tem que fazer, dentro do controle da produção, tem que existir aí esse abate desses animais, esse isolamento dessas áreas, justamente para não se espalhar aí a produção em outros lugares, né? Então, por isso que, eventualmente, num segundo momento, pode ocorrer, sim, até a alta desse preço com uma menor produção, né? Mas realmente isso tem que ser feito, isso daí está espalhado em vários países do mundo e, na verdade, é feito um controle até que essa doença aí seja minimizada, né? Então, não tem muito o que fazer aí nesse momento. Nesse momento, justamente trazer aí essa garantia aí desses controles sanitários. Pois é, mas há muitas narrativas também em torno desse tema quando surge alguma doença, como por exemplo da vaca louca que a gente teve recentemente também, que prejudicou bastante o mercado, né? E agora esse caso de gripe aviária, claro que merece atenção, mas também há uma questão que os produtores dizem que demora muito para ter uma resposta novamente dos países, porque recentemente a gente teve a visita do presidente Lula à China justamente para tratar sobre acordos bilaterais, para otimizar as exportações. E agora a gente tendo esse caso aqui no Brasil. Então, realmente prejudica todo o setor, né? Prejudica, e essa demora é um pouco natural, né? Porque os países eles têm que ter a garantia de que esse controle está sendo feito, né? Então, a partir do que o caso é notificado, né, é feito ali as ações de controle e não tem como isso ser retomado do dia para a noite, né? Porque justamente pode ser identificado um caso em algum outro lugar ali nas proximidades, né? Enfim. Então tem que o governo, né, as autoridades sanitárias têm que fazer com que justamente isso seja passado aí às autoridades dos outros países e que haja essa garantia aí de que a gente está fazendo a nossa lição de casa, o nosso controle, né? Claro que tem a questão diplomática também, que deve ser um pouco trabalhada com relação às relações de comércio, para tentar agilizar esses processos ou até mesmo regionalizar, né? Como a gente citou logo no início, né? Houve o embargo aí do país inteiro, né? O que não é uma questão necessária, né? A própria Organização Mundial aí de Saúde Animal não recomenda assim que seja feito o embargo do país como um todo, né? Mas um embargo regionalizado de início, né? Então a gente tem que aí tentar trabalhar essas questões justamente para tentar agilizar esses processos, né? Mas o Brasil aí garantindo essas condições de controle sanitário, isso daí tende justamente a ser flexibilizado, né? Até porque, como eu já mencionei, né, a China, os Estados Unidos vivenciam uma questão de gripe aviária e a China importa aí o segundo maior mercado fornecedor aí de carne de frango para a China é justamente os Estados Unidos, né? Então, hoje em dia existe essa flexibilização, até porque essa doença está espalhada aí pelo mundo como um todo, né? No caso aí da vaca louca era um pouquinho diferente, né? Era um caso pontual ali, né? Um caso mais genético, né? Então o Brasil tem um controle dessa doença, né? Então acabou não gerando ali uma restrição mais de longo prazo, né? E claro, também existem as questões de mercado, né? Os países acabam ali trabalhando um pouco disso, né? Justamente também se aproveitando um pouco dessa situação aí sanitária, né? Então, por isso que cabe aí o Brasil trabalhar tanto essa questão sanitária como também essa questão comercial e diplomática com os outros países. Sem dúvida, até porque atrapalha bastante e a reclamação dos produtores é justamente essa, sobre o tempo de espera e aí vai se prolongando. Tomara que essa situação seja resolvida o quanto antes. Nós conversamos com o nosso especialista, pesquisador, professor do INSPER Global, Agro Global, o Leandro Gilil, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.